Então, fala galera do quinto ano, Tiago aqui falando. Olha eu novamente, agora com aula de Geografia, onde nós vamos corrigir algumas atividades pendentes. Então já peguem o módulo de vocês de Geografia, coloquem na página 6, que nós vamos fazer a autocorreção. Botem lá em cima da página AC, autocorreção e a data de hoje. Bem, a primeira questão pergunta qual é a diferença entre uma cidade de origem natural e uma cidade planejada. Né? Nós vimos na sala, nós falamos de cidade de origem natural, falamos de cidade planejada. Quem colocar uma resposta assim, mais ou menos como a que eu elaborei aqui, está correto. Né? Eu disse que eu estou dizendo que uma cidade natural, de origem natural, surge espontaneamente. Quem colocou isso aí já ganhou ponto comigo, né? Surge espontaneamente de pequenos povoados que cresceram com o passar do tempo histórico. Né? O motivo desses povoados, né, da origem desses povoados, é diverso. Pode ser uma concentração de pessoas em torno de comércios, locais escolhidos para iniciar alguma atividade. São Paulo é um exemplo disso. Pode ser um local de fundação de uma escola jesuíta para catequizar os indígenas. Pode ser um local também de ponto de parada dos viajantes, etc. Então, as cidades de origem natural surgem desses povoados que esses povoados têm origem dessa forma. Tudo bem? Agora, as cidades planejadas, elas são primeiramente idealizadas, projetadas e depois disso construídas. O espaço é previamente escolhido, estudado, né? Todo estudado para uma melhor ocupação humana. Então, essa é a diferença de uma cidade de origem natural para uma cidade planejada. Quem colocou alguma coisa assim parecida com o que eu coloquei, pode colocar o Czinho que está certo. A segunda questão. Cite exemplos de cidades planejadas no Brasil. Elas estão livres de problemas urbanos? Justifique sua resposta. Olha, gente, cidades planejadas no Brasil existem várias, muitas mesmo. Né? Nós falamos na nossa videoaula várias. Quem colocou algumas daquelas videoaulas está certo. Eu coloquei aqui só três: Aracaju, Goiânia e Maringá. Quem colocou outras que a gente viu nas nossas videoaulas, não apaga não, tá certo também. Né? Essas que eu coloquei são exemplos que eu escolhi para colocar, tá bom? Vocês escolheram a de vocês. Agora, as cidades planejadas estão livres de problemas urbanos? Não, né? Por que? Justifique sua resposta, né? Por que elas não estão livres de problemas urbanos? Porque as cidades planejadas também estão sujeitas ao processo de crescimento urbano acelerado, que podem provocar problemas como o déficit de serviços públicos e infraestrutura para atender adequadamente os moradores. Tá bom? A terceira questão pede para a gente relacionar as paisagens, né, de acordo com as informações que caracterizam a ocupação do espaço geográfico. Então, vamos ler ali. Ó. A paisagem dessa cidade apresenta quadras projetadas com ruas centrais largas para otimizar o fluxo de veículos, espaço para circulação de pedestres, com arborização e paisagismo, para gerar conforto urbano e espaços de convivências. Paisagem característica de cidade planejada. Bem, o Rio de Janeiro, claro que não é, né? O Rio de Janeiro, olha a imagem dali do Rio de Janeiro, tirada em 2016. Claro que não é característica de uma cidade planejada, né? É a paisagem bem, a paisagem de Boa Vista, em Roraima, tirada ali no ano de 2019. Você está vendo ali que tem ruas centrais largas, etc. Característico de uma cidade planejada. Então vamos botar ali B, logo o de baixo vai ser o A. Né? Vamos ler só para a gente confirmar. É a paisagem que retrata o intenso uso do solo e concentração populacional em áreas de risco, como as encostas dos morros. Claro, o Rio de Janeiro falou em morro, falou em risco, né? Rio de Janeiro. Essa paisagem é característica da cidade, de cidades que sofreram um rápido crescimento urbano desordenado. A exemplo do Rio. Então, acertamos. Quem colocou B, depois A, acertou. Vamos agora para a página 7. Coloquem AC também na página 7, autocorreção e a data de hoje. Na página 7, nós temos aí na quarta questão. Observe o mapa abaixo e em seguida responda as questões. A letra A pede o seguinte: com o lápis de cor amarelo, pinte as unidades federativas onde se localizam as capitais brasileiras classificadas como cidades planejadas. Agora a gente tem que pintar todas as unidades federativas. Pintem Sergipe. Quem tem que pintar Sergipe. Quem não pintou, pinte, porque Aracaju é uma cidade planejada e Aracaju é a capital de Sergipe. Pintem Minas Gerais, tá bom? Porque Belo Horizonte é uma cidade planejada. Pintem Roraima, porque Boa Vista também é uma cidade planejada. Pintem o Distrito Federal, Brasília, a capital do nosso país, foi planejada.
Pinta em Goiás, porque Goiânia também foi planejada. Pinta em Tocantins, Palmas foi planejada. Pinta em a Bahia, porque aqui em Salvador também foi planejada. E pinta em Piauí, porque Teresina também foi uma cidade planejada. Se você não pintou algum desses, pinte agora com lápis de cor amarelo lá no mapa, tá certo, gente? A letra B diz o seguinte: qual dessas capitais é chamada capital federal? E em qual unidade federativa ela se localiza? Capital federal é Brasília. Ela está localizada onde? No Distrito Federal. Então, corrija. Letra C. Com o lápis de escrever, faça uma achura na unidade federativa onde você mora. Em sua unidade federativa, há alguma cidade planejada? Se a resposta for positiva, registre o nome da cidade. Então, primeiro vamos achurar a Bahia, porque é onde a gente mora, né? Então, vamos achurar. Olha lá no meu mapa. O que é achurar? É fazer aquilo ali que eu fiz na Bahia. Tá certo? Quem fez isso, acertou. Agora, na Bahia, existe alguma cidade planejada? Sim. Então, vamos botar qual é? Salvador. A gente viu que Salvador foi planejada. Quem botou não, conserta, viu? Bota sim que Salvador foi planejada. Letra D. Complete a legenda do mapa. A legenda, né? Eu completei ali. Amarelo foram as capitais que vocês pintaram como capital planejada e achurando as unidades federativas onde moram. Tá bom? Então, ali, ó, onde eu botei a setinha para vocês verem melhor, vocês vão completar a legenda dessa maneira. Vamos para a página 8. Na página 8 diz assim, a quinta questão. Observe a imagem a seguir que retrata o painel Monumento ao Tropeiro do artista Poti Lazarotto, localizado na estrada do município da Lapa, no Paraná. Aí nós temos o Monumento ao Tropeiro da Lapa, no Paraná. Marque com X a alternativa que melhor explica a ilustração do painel e a origem da cidade da Lapa, no Paraná. Foi um projeto urbanístico e construção da cidade? Não projetou nada ali. Foi a construção de um forte para proteger o local de invasores? Não me parece ser. Localidade de parada dos viajantes, para os viajantes condutores de tropas de gado? Sim, né? Parecia gente montada ali em tropas de gado, então vou marcar essa alternativa. Vamos fazer agora a correção das páginas 9 e 10. Na página 9 nós temos um texto. Vamos ler? Sabemos que o crescimento das cidades é uma tendência mundial. No entanto, para algumas cidades brasileiras, essa afirmativa não é verdadeira. Sabe por que isso acontece? Você já ouviu a expressão cidade fantasma? Para compreender melhor o assunto, leia as informações a seguir. Então, o povoado de Ararapira, no litoral do Paraná, teve seus dias de glória no início do século XX, como principal entreposto comercial marítimo entre São Paulo e Curitiba. A outrora comunidade de pescadores hoje é um local abandonado. Então nós temos aí que entreposto comercial é a cidade localizada na rota comercial entre dois ou mais polos de interesse econômico. Aí está a cidade de Ararapira, no litoral do Paraná, foto tirada em 2015. Bem, continuando. Ararapira é uma das 8 cidades fantasmas listadas pelo professor Nestor Razente em seu livro Povoações Abandonadas no Brasil. Além de buscar a história por trás desse abandono, o arquiteto e urbanista tenta entender o que leva ao abandono de uma cidade. Não é uma regra universal, mas muitas cidades fantasmas são um subproduto da própria urbanização. Isto porque a concentração cada vez maior da população em megacidades vem acompanhada destas desurbanizações ou morte de algumas aglomerações urbanas. No Brasil, o surgimento e o sumiço de povoados estão muito ligados aos ciclos econômicos que o país enfrentou. Além de Ararapira, no Paraná, o livro traz as histórias de Biribiri, Minas Gerais, Airão Velho, Amazonas, Desemboque, Minas Gerais, Bom Jesus do Tocantins, Cococi, no Ceará, Fordlândia, no Pará, Fordlândia que eu passei até inclusive um vídeo para vocês assistirem, e Ouro Fino, em Goiás. São locais que representam uma diversidade de motivos pelos quais uma cidade some. A queda
da atividade econômica é o motivo mais comum. Aí está a cidade de Cococi, no Ceará, e foto da cidade de Fordlândia, no Pará, na foto de 2017. Vamos agora responder, na verdade, corrigir se a gente respondeu direitinho. Com base no texto, responda. De que assunto o texto trata? Bem, trata de algumas cidades brasileiras que são chamadas de cidades fantasmas porque foram abandonadas por seus moradores. Quem colocou algo parecido com isso, pode colocar o Czinho de certo. 2. Com o lápis de cor verde, destaque no texto a explicação mais comum para o surgimento e o sumiço das cidades no Brasil. Deixa eu voltar lá no texto. Essa parte aqui, ó, no Brasil, o surgimento e o sumiço de povoados estão muito ligados aos ciclos econômicos que o país enfrentou. Quem pegou essa parte e marcou de verde, acertou. Questão 3. Com lápis de cor amarela, destaque no texto o motivo apontado como uma das possíveis causas do abandono de algumas cidades brasileiras. Deixa eu voltar lá no texto. Então, eu vou marcar essa parte, que o motivo é a queda da atividade econômica, é o motivo mais comum. Então, marca aí essa parte de amarelo. Bem, quarto. Qual era a principal atividade econômica de Ararapira, no Paraná? Bem, era um importante entreposto comercial marítimo entre Curitiba e Paraná. Curitiba, no Paraná, e São Paulo, desculpe. Vamos para a página 13 para a gente corrigir. A página 13 pede para a gente relacionar os termos aos conceitos correspondentes. Aí tem cidades religiosas, cidades turísticas, cidades portuárias. Falando nisso, como é que está a maquete de vocês? A produção da maquete estão fazendo já? Né? Qualquer coisa, conta comigo, viu? Se quiser dicas, ajuda, pergunta para mim lá no grupo ou no privado, vocês que sabem. Vamos lá, vamos fazer a correspondência. Cidades que apresentam algum atrativo turístico e de lazer, seja por seus recursos naturais, seja pelas possibilidades oferecidas por seu espaço geográfico. Então, já disse, algum atrativo turístico, então é uma cidade turística. B. O próximo. Cidades ligadas economicamente às atividades industriais. O nome já está dizendo cidade industrial. F. Próximo. Tem várias construções antigas, igrejas, monumentos e outras edificações de valor histórico. O nome já está dizendo cidades históricas. Letra D. Próximo. São cidades que se desenvolvem em torno de portos marítimos e suas atividades estão vinculadas à importação e exportação de produtos. Então, desenvolvendo em torno de portos marítimos, cidade portuária. Letra C. Próximo. Cidades que se destacam por atrair fiéis de diferentes religiões. Atrair fiéis, cidades religiosas. Então, letra A, coloquem aí. E, por último, nessas cidades localizam-se importantes sedes administrativas de governos. Então, a cidade político-administrativa, letra E. Vamos agora corrigir a página 14. Não esqueçam, gente, vai colocando o AC de autocorreção. Não estou mais falando isso, mas é para colocar. Viu? Na página 14 também. Toda página que a gente vai corrigir, vocês têm que colocar AC de autocorreção e a data de hoje. Então, vamos corrigir a página 14? A questão 2 diz assim: leia a propaganda criada pela Prefeitura de um município de São Paulo. Essa campanha foi divulgada em todas as regiões do Brasil. Com base nas informações da propaganda, responda. Letra A. Qual atrativo define a função da cidade de Salesópolis? Bem, é o turismo. Quem colocou turismo? Certo. Letra B. Indique um fator que faz dessa atividade econômica a função da cidade. Né? Porque estância turística, né? É a nascente do rio Tietê. Então, como é a nascente do rio Tietê, ela faz com que o atrativo turístico seja uma atividade econômica ligada à função dessa cidade. Terceiro, que função ou atividade econômica caracteriza o lugar onde você mora? Olha, Salvador é caracterizado pelo turismo, né? Classificamos Salvador como uma cidade turística. Então, quem colocou cidade turística no terceiro, certo. Quarto, use a criatividade e elabore um cartaz para atrair... o terceiro, quem colocou cidade histórica? Também. Salvador tem o Pelourinho, é uma cidade histórica também. Então, podem colocar cidade histórica. Tá certo?
Quarto, use a criatividade e elabore um cartaz para atrair pessoas e investimentos, considerando a função do lugar onde você mora. Então, no caso, quem construiu um cartaz, né, valorizando o diferencial e o atrativo daqui de Salvador, né, está correto. Pode colocar o Czinho de certo, tá bom? Então, gente, essa foi mais uma aula de geografia. Hoje a gente só fez a autocorreção das atividades, né, porque é importante a gente corrigir para ver se vocês estão acertando ou não. E a gente se vê na próxima videoaula. Tchauzinho!